Médicos do ex-presidente Jair Bolsonaro começam uma entrevista coletiva nesse momento. Vamos acompanhar em seguida, retornamos à entrevista. A paciência e a colaboração de todos vocês e já desejar aí um feliz ano novo. Com relação à internação do ex-presidente Jair Bolsonaro, essa internação foi solicitada para que ele fizesse a cirurgia das hérnias e recebesse alta, uma condição de segurança. Então, amanhã ele completa 7 dias dessa cirurgia e está correndo tudo bem do ponto de vista de pós-operatório, então a gente está mantendo essa previsão de alta para amanhã. Foi realizada a endoscopia digestiva? Eu vou chegar lá. Durante a internação também estava previsto a realização de procedimentos, exames para otimizar a questão dos soluços. Tá? Então foram realizados nesse período os bloqueios do nervo, que serviram basicamente como uma prova terapêutica. Talvez o resultado não tenha sido aquilo que nós esperávamos, no sentido de que nós não conseguimos interromper totalmente as crises de soluço. Mas isso nos trouxe elementos que vão permitir, daqui para frente, um manejo talvez mais adequado dessas crises e uma melhor compreensão dessas crises. Hoje, por exemplo, não teve crise? Hoje não. Também nesse período de internação foram feitos outros exames e avaliações que estavam pendentes para avaliar as outras questões de saúde. Então foi feita a polissonografia para avaliar a questão da apneia de sono, foi feita a avaliação nutricional e por aí vai. Ok? Então, enfim, a gente espera concluir esse período de internação de forma bastante positiva, trazendo novos elementos para o tratamento e acompanhamento dele daqui para frente e vamos seguir acompanhando. Eu vou passar agora para o Dr. Brasil para complementar as informações e depois vocês fazem as perguntas. Boa tarde, meu nome é Brasil Caiado, sou da equipe clínica junto com o Dr. Cláudio, de acompanhamento do presidente. Sim, houve um controle, nós temos ajustado a medicação desde o sábado, no dia do primeiro pico. Ontem, após o procedimento do bloqueio do nervo, houve outro pico hipertensivo, usamos novamente medicações endovenosas dentro do centro cirúrgico. Mas no decorrer da noite, ele estabilizou, mostrou uma melhora do soluço, mostrando que a forma e a modificação da medicação começou a surtir o efeito, mas nós precisamos de um pouco mais de tempo. A evolução nesses casos geralmente é mais lenta, mas nas primeiras 24 horas já obtivemos esta resposta positiva, então nos deixou um pouco mais confiantes. Então hoje ele não teve pico de pressão? Hoje não, nós chegamos cedo por causa do procedimento da endoscopia e ele já estava bem estável, pressão controlada, a respiração melhor, sem a arritmia que ele fez um pouquinho ontem, ou seja, de forma resumida, ele se encontra mais estável hoje. E sobre a endoscopia, como é que foi o resultado do exame? A endoscopia mostrou o quadro que ele já tinha, que é uma gastrite e uma esofagite erosiva. Provavelmente, nós suspeitamos que essa esofagite é muito causadora dos soluços. Então ele já tem previsão de alta, já que está com um quadro mais estável? Nessa nossa avaliação de hoje, praticamente finalizando a proposta inicial, que como o Dr. Cláudio Birolini já falou, que a proposta inicial nossa era a cirurgia e também o bloqueio do nervo, nós estamos concluindo tudo o que a gente propôs, fizemos vários ajustes, fizemos alguns exames para poder atualizar o estado geral. Como eu disse sempre, como eu falo sempre, a gente olha muito o paciente como um todo e o objetivo praticamente será concluído, a nossa proposta será concluída amanhã. Quando ele voltar para a superintendência. Depois de amanhã ele sai? Doutor, não ficou claro. O presidente terá alta amanhã? Quando terá alta, por favor? A nossa previsão de alta é para amanhã. Eu e o Dr. Cláudio passaremos em visita
pela manhã, aí a partir disso, eu entendo a sua pergunta praticamente do horário. Nós médicos não sabemos. A hora, o horário, a remoção fica a cargo da superintendência. O senhor falou que vai ter que acompanhar. Aí por isso eu acho que talvez a dúvida de alta vai ser amanhã. Como é que vai ser esse acompanhamento a partir de agora? Vocês falaram que vai ter que ter essa observação por conta desses exames agora. É porque praticamente toda internação, seja ela cirúrgica ou clínica, nós temos o tempo de hospital e após a alta é comum o acompanhamento a nível ambulatorial, dependendo da situação do paciente, mas neste caso específico, nós iremos até lá de acordo com a necessidade, sempre que necessário. Mas tem alguma previsão de semanalmente a saída? Isso está sendo conversado, inclusive, com a defesa do ex-presidente, para que já seja apresentado, inclusive, ao Supremo esse pedido formal e técnico, né? Já que a gente está falando aqui de uma necessidade técnica médica. Sempre é importante que você falou, a preocupação médica é com a qualidade da saúde do paciente. Nesses termos específicos, nós temos algumas limitações. Mas no caso meu, do Dr. Cláudio, nós estamos liberados para frequentar, visitar o paciente em qualquer horário do dia. É claro que não são condições ideais, mas é o que nós temos. Dentro dessas condições, nós procuraremos fazer o melhor possível. Os senhores acreditam que depois do reforço que foi feito, né? Teve o bloqueio primeiro, depois foi feito o reforço dos dois lados, mas mesmo depois de um bloqueio só, ele continuou tendo soluço de acordo com os familiares, né? De acordo com a Michele, por exemplo. O senhor acredita então que foi por conta disso, desses reforços que foram feitos ontem, que já não teve mais soluço? O conjunto. Então, vamos lá, a questão do bloqueio do nervo. Como a gente deixou claro desde o início, tá, desde a internação, que era um procedimento que nenhum de nós tem muita experiência, nem com o resultado. Dá um passinho para frente. A gente não tem muita experiência com o resultado de qual seria o efeito final desse procedimento. O que nós percebemos, foi feito o primeiro bloqueio, que foi o bloqueio do lado direito. No dia seguinte foi feito, 2 dias depois foi feito um segundo bloqueio do lado esquerdo. Mas nenhum desses momentos ele estava na vigência do quadro de soluços, tá? Foi ontem, né, Countess? Ontem ele amanheceu com soluços e esses soluços persistiram até o início da tarde. Nesse momento nós falamos, olha, vamos tentar novamente porque ele está com soluço agora e vamos ver o que acontece, ok? E foi feito novamente um bloqueio, dessa vez dos dois lados, e por isso que houve a permanência dele por um tempo um pouquinho mais arrastado no centro cirúrgico, por bloqueio dos dois lados causa a paralisia do diafragma. Não é uma paralisia total, mas é uma paralisia parcial, com algum grau de dificuldade respiratória, que isso de fato aconteceu. Então nós o mantivemos no centro cirúrgico em observação por um período de 2 horas. E o que a gente notou? A gente notou que o bloqueio do diafragma dos dois lados diminuiu a intensidade dos soluços, mas não cessou a crise de soluço. O que mostra isso? Mostra que o estímulo não é do pescoço para baixo, mas é da cabeça para cima, é do pescoço para cima. É provavelmente um estímulo de origem no sistema nervoso central. Isso nos leva a entender que não adianta você fazer um bloqueio definitivo do nervo, fazer uma secção do nervo, um congelamento do nervo, etc., porque isso só vai causar uma paralisia diafragmática e a chance dele continuar com esses espasmos, que são soluços, é muito grande. E isso nos leva a entender que o manejo desses soluços deva ser feito de forma medicamentosa, ok? Que ele já está fazendo, mas aí ainda existem algumas outras alternativas, outros recursos que são, enfim, não medicamentosos. Você tem aí opções de... Não. Aí você tem recrutamento do diafragma, aprender mais a base de fonoaudiologia, hipnose, enfim, você tem outros recursos que eventualmente podem ser utilizados caso isso se persiste. A princípio sim, tá? Porque nós não tivemos o resultado que nós esperávamos com o bloqueio do nervo. Okay? Mas é importante lembrar que eram os recursos que nós tínhamos disponíveis.
na literatura médica. O bloqueio era um deles. Eu queria um detalhamento sobre essa questão de apneia do sono. O ex-presidente foi diagnosticado com isso aqui no hospital também, foi uma coisa nova. E ele vai usar aquele CPAP, que é aquele aparelhinho que muita gente usa também na superintendência. Qual a orientação nesse sentido? Ok, então, esse diagnóstico de apneia do sono não é de agora. Nós já tínhamos esse diagnóstico. Eu acho que o Dr. Leandro Echenique, na primeira internação dele, no Einstein ainda, já tinha feito esse diagnóstico. Ele tinha, naquela época, se eu não me engano, era 90 episódios de apneia durante o sono. Em algum momento, lá atrás, foi feita uma cirurgia, um procedimento nasal, para tentar melhorar isso daí. E agora nós repetimos esse exame, porque ele estava um pouquinho defasado, e mostrou que ele mantém uma apneia de sono com características de apneia de sono severa, com característica de obstrução em até 50 episódios por hora. Então aí está formalmente indicado o uso de terapêutica com o CPAP. Tá? Ela foi iniciada aqui no hospital, já havia sido indicado antes, mas o ex-presidente nunca se adaptou a isso. Tá? As máscaras de CPAP de 2 ou 3 anos atrás eram bastante desconfortáveis. Então, agora ele já é a segunda noite que ele usa a máscara, o CPAP, ele se adaptou bem, ele disse que dormiu melhor e está, sim, indicado o uso contínuo enquanto ele estiver na carceragem. Inclusive, ele vai sair daqui com o aparelho. Como está o estado de ânimo do presidente psicologicamente? Porque isso influencia também na recuperação dele, ele tem falado... Obviamente, ele não está feliz, né? Enfim, oscila um pouco, a gente percebe uma piora considerável nos momentos de soluços prolongados. A diferença no estado emocional, físico, ele fica bem abatido nas noites ou nos dias que ele passa com soluço. É o pior estágio. E todo o contexto que está acontecendo com ele, é claro, ele já chegou aqui com um nível emocional diferente, mais deprimido, etc. Mas oscila muito. Doutores, a que horas amanhã? O emocional acaba influenciando nessa condição de recuperação? Sim, nós todos sentimos muito as cargas emocionais, seja elas quais forem. E no caso dele, não é diferente. Inclusive, só acrescentando um dado, o próprio presidente pediu para fazer uso de algum medicamento antidepressivo. Tá? Então foi introduzido e esse tratamento a gente espera que passe a fazer algum efeito em alguns dias. Doutor, ele começou agora? Começou durante a internação, ele chegou a tomar lá atrás, mas uma dose menor. E, enfim, agora nós não estamos tratando de forma formal. Confusão mental, algum tipo de alucinação relacionada ao medicamento controlado, doutor? Não, durante essa internação não. O que ele teve essa noite passada foram alguns espasmos involuntários associados ao uso da metoclopramida, que é um procinético, que é o Plasil, que é um efeito conhecido. Nós tentamos associar essa medicação para a melhora dos soluços, mas como ele teve esses espasmos, nós optamos por suspender. Doutor, tem um horário para sair da amanhã? Mas para os senhores, da atenção médica e do cuidado médico, a que horas amanhã, pela manhã, os senhores pretendem avaliar o paciente Bolsonaro para ver se haverá alta ou não? Nós, a princípio, a alta já está programada, salvo alguma intercorrência, isso nas avaliações prévias. Nós pretendemos chegar cedo, fazer a avaliação de rotina e, se não houver nada de diferente, comunicar à superintendência, como eu falei, aí já não depende mais de nós. Compreendo, mas o que é cedo? 8, 9, 7? Mais ou menos. Tem uma hora bem definida. Ele está conseguindo fazer os autocuidados, que os senhores falaram que essa alta também dependia dos autocuidados. Estão sendo feitos? Ele está mais disciplinado, ele entendeu a importância de colaborar em relação à alimentação, a não deitar depois de comer, que é um ponto que gera muito refluxo, comendo de forma mais adequada, mais fracionada. Toda a nossa recomendação, ele está muito disciplinado e seguindo sim. Só uma dúvida sobre a recuperação da correção da hérnia. Essa está tudo ok, não tem nenhum problema, está bem?
tá tudo ok, ele ainda vai manter curativo durante alguns dias. E ainda assim, com relação ao autocuidado, uma coisa que é importante, que vai, enfim, precisa se prestar atenção, é com relação ao risco de queda, tá, para ele. Principalmente na hora de banho, hora de ir no banheiro à noite, como ele vai estar fazendo a ventilação com o CPAP. Então, isso faz parte de uma série de recomendações que nós estamos listando a partir do momento que ele estiver de volta à carceragem. Alguém para fazer isso lá na superintendência com ele? Especificamente não estamos solicitando, mas, enfim, colocamos ali que há uma série de demandas que vamos ver se serão parcialmente ou totalmente atendidas. Ele tem uma enfermeira, alguma coisa assim, doutor, lá na superintendência, isso que possa eventualmente ajudá-lo? Tem alguma questão nesse sentido? Não tem. Sobre o banho de sol, o Carlos postou que ele ia tomar um banho de sol aqui no... A gente espera que hoje, por volta aí no meio da tarde, aproveitar que abrir um solzinho, que ele fique algum tempo... Mas ele tomou ontem? Não, porque ontem na hora do banho do sol a gente acabou levando ele para fazer o procedimento. Okay. Como é que vai fazer durante a noite, no período que ele vai estar só? Como que vai ser feito isso? Veja, aí não depende de nós. Nós como médicos, do ponto de vista técnico, a gente faz recomendações, orientações. Como isso vai ser realizado, aí não cabe a nós decidir. Mas para ele é arriscado ficar sem um acompanhamento, então, na visão do senhor, se não for atendida essa demanda que o senhor prescreveu. A gente trabalha com graus de risco. Então você tem qualquer patologia, a probabilidade de maior risco, menos riscos, é de acordo com a doença ou do que o paciente faz para minimizar. Nós vamos recomendar, mas como o Dr. Cláudio falou, nós vamos recomendar várias condutas. Mas, como o Dr. Cláudio falou, nós só podemos fazer as recomendações. Porque como o ambiente não é muito adequado para um paciente que sai daqui e vai para casa, pode fazer um acompanhamento a nível ambulatorial, com todos os exames disponíveis, se necessário. No caso dele, é um caso de exceção, não é basicamente a regra que nós trabalhamos. Aí daí nós vamos ter que tentar nos adaptarmos o máximo possível. Não sabemos bem o desenrolar disso ainda não. Vai ser um dia atrás do outro mesmo. Obrigado. Feliz ano novo pra você. Feliz ano novo. Valeu, até mais.